O Ministério Público realizou nesta sexta-feira uma reunião sobre uma possível inconstitucionalidade na reforma administrativa. O artigo 20 da Lei 42 de 2025, que promove a reforma administrativa do município, foi proposta à Câmara Municipal e está sendo questionada pelo Ministério Público. O trecho suprime a ação do Conselho Municipal de Cultura, transformando o dispositivo em algo consultivo e não deliberativo. A mudança entra em desacordo com a legislação federal e estadual sobre políticas culturais. Nós entendemos que ele viola o sistema estabelecido pela Constituição do Estado do Rio Grande do Norte e também pela Constituição Federal, que é um sistema de cofinanciamento entre os entes federados, né, no qual você possuir o Conselho Municipal de Políticas Culturais estruturado e atuando nos termos da lei é condição sine qua non, é uma condição essencial para você participar, por exemplo, de editais que são lançados pelo governo federal, como os da Lei Aldir Blanc, os da Lei Paulo Gustavo. A reunião convocada em emergência trouxe para a sala de audiências do MP agentes de cultura e as vereadoras Marlene Cunha e Plúvio Oliveira, do PT, e o vereador Jailson Nogueira, do PL. A provocação ao Ministério Público sobre a inconstitucionalidade do texto foi realizada pela oposição da Câmara. Estudando o projeto de lei da reforma administrativa, de cara, eu detectei que tinha sido excluído o Conselho Municipal de Cultura do caput do artigo. E, visivelmente, isso foi proposital do Executivo para calar o Conselho, para tornar o Conselho apenas consultivo, e o Conselho tem que ser deliberativo. Nós estamos nesse processo de diálogo e para mitigar os pontos negativos dessa reforma administrativa, que são muitos. Agentes de cultura de Mossoró também demonstraram preocupação sobre o artigo inserido na reforma. Mossoró hoje está fazendo o quê? Está indo contra o que todo mundo está indo contra a maré. Está indo, é como você vai querer nadar contra a correnteza, contra o fluxo natural das coisas, porque são lutas de muitas décadas do setor cultural, não só de Mossoró, mas de todo o país. E hoje a Prefeitura está dando um exemplo do que não fazer para não democratizar a questão cultural no município, que é tirar o poder da sociedade civil. Porque quando você faz uma reforma administrativa, suprime o poder do Conselho de Cultura, você tira a voz de todos nós da sociedade civil, das instituições culturais, dos artistas, da zona urbana, da zona rural, da periferia. Então é contra isso que a gente grita para a sociedade poder nos ouvir e estar conosco dentro desse momento que é importante. A situação acontece em meio ao acompanhamento do Ministério Público às atividades do Conselho Municipal de Cultura, que está sob observação desde agosto de 2024 pelo MPRN. Apesar da discussão de inconstitucionalidade do artigo, a peça seguiu para votação hoje na Câmara Municipal de Vereadores de Mossoró, inclusive com uma emenda sugerida pela vereadora Marlene Cunha. Independente disso, se o texto for aprovado do jeito que está, já há o anúncio por parte de vereadores de oposição e também de setores da cultura da judicialização desse trecho, para impedir que a cultura de Mossoró sofra sanções pela falta desse texto. Também tem outros pontos que eu acho que é fundamental a sociedade de Mossoró conhecer, porque o que se tem colocado para fora na reforma administrativa só é a criação de mais 2 secretarias. E nessa criação das 2 secretarias vem um pacote que a gente chama de irregularidades, de irresponsabilidade, e que a gente se questiona para quê, se isso já é campanha eleitoral de 2026 na veia, como os escritórios institucionais criados fora de Mossoró, e aí a gente diz assim, para que Mossoró tem esses escritórios institucionais? Quantos serão? Porque às vezes é comum uma prefeitura ter em Brasília para fazer o diálogo com os ministérios, buscar recursos para a cidade. Mas não serve só Brasília, você tem que ter espalhado no Estado. Por que isso tem que acontecer? Então, tem esses pontos, tem a da segurança institucional, que é aparelhar principalmente para que o gabinete e o prefeito tenham uma segurança institucional como se tivesse sobre uma ameaça o tempo todo. Então, tem alguns pontos que a gente precisa debater, que a gente precisa se debruçar mais ainda.
Nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Mossoró, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno sobre esse assunto.